Olá, boas-vindas a um novo episódio de este programa de entrevistas que se chama Se Fala Sobre Mim, Agilidade. Um programa que criamos com minha amiga, a Marta Vendomir, porque a gente quer falar sobre os mitos e as verdades da agilidade mais faladas pelos mesmos protagonistas, pelas mesmas pessoas que são protagonistas da agilidade. E hoje é em português, meu português, um português aportunholado, porque temos uma convidada muito especial, que é uma lenda no Brasil, a Marisa Paroli. Mari, bem-vinda. Muito obrigada, Anne, pelo convite. O seu português está perfeito e eu estou muito Vamos ver. feliz de estar aqui com você para fazer essa conversa. E muito obrigada pelo convite, lisonjeada. Ah, obrigada. Vamos, bora? Bora? A primeira pergunta é uma pergunta muito pessoal, é quase como um jogo. O que se fala da Marisa Paroli? Ixi, se fala que é uma pessoa alegre, acho que isso é algo que eu consigo transmitir nas minhas interações. Se fala das minhas cantorias no evento de agilidade. Sempre tem aqui a música Evidências, que é um clássico Uhum. aqui no Brasil e que uma vez eu cantei no Scrum Gathering Rio, e aí agora toda vez na Eu brincadeira conferi, eu conferi. as pessoas pedem para cantar. E acho que uma mulher que vem há alguns anos aprendendo e tentando compartilhar um pouco disso pelas nossas comunidades, né, e pelos trabalhos por onde passa. E como foi que você descobriu a agilidade? Você estava procurando alguma coisa? Como era esse momento da sua vida? Eu estava quase pedindo demissão do meu trabalho na época. Eu trabalhei com tecnologia diretamente uns 20 anos, né, e fui fazendo a carreira nessa área. Então trabalhei em empresa de engenharia, de telecomunicações e depois comecei a trabalhar em banco. Então eu peguei a fusão de um grande banco aqui no Brasil, entre 2 grandes bancos, como TI, e aí primeiro eu era desenvolvedora, depois fui virando líder técnica e depois passei a fazer a gestão de equipes de tecnologia. E transitei em algumas áreas no banco, sempre como tecnologia, mas para áreas de negócio diferentes, com áreas de negócio diferentes, e via muitos problemas na dinâmica, Hum, seja dentro da própria TI. Então, como a gente, com as áreas que compunham a grande tecnologia, como as interações aconteciam, como era o nosso processo de terceirização do trabalho e, principalmente, como era a nossa relação de priorização e resultados sobre os esforços que a gente colocava, né, e geralmente eram esforços de meses de trabalho. hum. Então eu olhava aquilo, achava aquilo com muitos problemas, muito desperdício, muito tempo na coisa errada. Quando eu conversava com pessoas, meus amigos, que também trabalhavam com tecnologia em empresas, eu não via coisas muito diferentes. Hum. E comecei a me questionar se valia a pena mesmo o estresse e aquela dinâmica muito ruim que eu tinha ali, e eu pensei em mudar de área, de foco. Só que aí, num job rotation do banco, acabou que a minha área, eu era coordenadora na época, foi para uma estrutura de um gerente novo no banco, e ele falou: "Olha, eu também acho que isso aqui está longe de funcionar muito bem. Vamos fazer o seguinte", soube que nos Estados Unidos estão fazendo umas coisas diferentes, na época isso era 2012, 2011. Aqui no Brasil já tem gente testando alguma dessas coisas. Vamos estudar e tentar fazer alguma coisa de diferente aqui? A gente mesmo. Certo ou errado, a gente está cansado. Qualquer coisa a gente vai embora, que a gente já quer ir embora mesmo, então tá tudo bem. Vamos tentar, né? Vamos tentar. E aí foi que eu fui estudar o Scrum na época, as coisas do Jeff Sandler, e comecei a me envolver um pouco mais com os textos da comunidade ágil e descobri esse mundo.
E aí mudou o meu jeito de pensar as coisas, né. Eu falei: "É isso, ou é desse Hum. jeito ou não dá mais". E aí a gente começou a fazer testes lá na nossa área de novas estruturas e novas formas de trabalhar. E como foi essa primeira vez? O que fez você ficar? E a gente, como a Marta, gosta dos nomes. A gente quer saber, ficar sabendo os nomes dessa primeira vez. Os nomes do que dos Das lugares, pessoas. das Das pessoas que pessoas. estavam lá com a Pessoas. gente? É. Então, quem impulsionou esse movimento comigo foi o Sandro Magalhães Manteiga. Hum, Ele era o meu gerente lá e ele depois eu trabalhei com ele várias vezes, ele que me levou para o PagSeguro, ele foi o meu diretor lá, e depois ele foi diretor no PicPay, foi VP no Nubank, é um cara de larga trajetória. E na época a minha equipe, que era uma equipe de desenvolvimento, a galera engajou bastante nas propostas de mudanças. As áreas de gestão internas do banco, de início, não. PMO, área das governanças hum, internas de contratação de fornecedores, as áreas que faziam os compliances da vida. As pessoas não entendiam o jeito que a gente trabalhava hum, e não queriam muito entender. Elas queriam que a gente usasse, principalmente os artefatos que elas usavam para gerir coisas. Então a gente vinha com burnout. Não, eu quero uma linha, um Gantt chart aqui, não me venha com isso. Por outro lado, com o tempo, a gente começou a mostrar para as áreas internas, que a gente chamava na época de clientes, uhum, quão melhor era uma dinâmica mais interativa, cíclica e mais próxima. E aí eles foram colocando mais tempo com a gente para estar construindo as soluções em conjunto, para construir as coisas mais juntos e validar as coisas antes, e sair daquele cascatão que a gente vivia. Então, estas pessoas, na época, eram o Renato De Vita, era um superintendente lá, que acho que é até diretor no banco hoje, e as áreas na época que cuidavam do risco de liquidez do banco, que é um negócio super sensível, né, risco de caixa do banco, elas foram as principais promotoras pelo banco do nosso trabalho. hum, E na época também, o próprio banco já vinha no movimento de tentar se entender como tecnologia, e também, ao longo de mais de um ano, começou a beber um pouco dos nossos aprendizados para fazer o desenho do que seria uma tecnologia melhor para o banco trabalhar. Aí foi um processo que depois eu não participei, que eu saí, mas que o banco criou grupos de trabalho e incluiu pessoas da nossa área para fazer hum. parte. Ah, você é uma pessoa que no Brasil que a galera como que acho que você muda as formas de fazer de muitas pessoas que têm a oportunidade de ouvir você palestrar ou alguma coisa. Quem é essa pessoa para você? A pessoa que você ouviu da agilidade e para você foi como, nossa, é isso. Primeiro foi o Sandro, sem Hum, dúvida, foi ele que não só me recomendou livros, sites, na época literaturas, mas ele co-construiu comigo como a gente faria isso naquela TI. Então que era um PO para o nosso contexto, para nossa realidade, que não tinha negócio? Que no caso hum, fui eu. Eu assumi esse papel para os times. Então, qual seria a minha atuação? As minhas interfaces? O que a gente fazia treinamento de Scrum Master entre a gente mesmo. Então, ele foi a meu primeiro guia. E acho que vale citar outras pessoas que eu ouvi e me levaram para outras dimensões desse assunto. Um foi a Mariana Graffi, a Mari hum, Graffi, que na época que eu a conheci, ela era uma pessoa da área de pessoas, lá uma empresa de tecnologia aqui do Brasil, a Thaler. E depois eu consegui convencê-la a vir trabalhar comigo no PagSeguro. O Rafael Albino, que é uma hum, pessoa que hoje está no Nubank, que eu também acompanho há muito tempo, e toda vez que eu escuto me dá um outro ângulo das coisas. E o Matheus Haddad, que é um empreendedor aqui no Brasil. Ele tem empresas de desenvolvimento de software, ele também tem escola,
e é um cara que fala da gestão de uma maneira muito diferente do que eu costumava ouvir. Então, foram as primeiras pessoas que eu fui ouvindo e fazendo a minha mente, né, se expandir nesse assunto. Hum, hum. É, há uma Marisa Paroli antes e depois da agilidade? Completamente, completamente. Principalmente neste papel de liderança de equipes, assim, completamente diferente. O que era a minha vida no banco antes de conhecer esse assunto e o que eu entendia como paradigma de gestão, mudou completamente com a experiência, com a vivência, com as dores, né, que aquilo traz, Hum, e o que eu vislumbro como liderança pós a agilidade. hum. Eu gostaria, se você quiser, compartilhar com a galera como foi levar coisas da agilidade à sua vida familiar. Um Ah, pouquinho. sim, sim. Durante a pandemia, acho que o principal case particular, que em pequenas doses, Hum, acho que existem conceitos e práticas ágeis espalhadas na minha vida de diversas formas, né. hum, Desde o do meu quadro, do meu board com a minha esposa, dos médicos dos filhos, até a maneira como eu organizo o meu trabalho na Bem, que é onde eu trabalho hoje. Mas acho que o case que eu acabei compartilhando na comunidade, foi o uso de diversas dinâmicas ágeis na construção da minha família, né, com a chegada dos meus 3 filhos pouco antes da pandemia, e depois com a pandemia, como a gente fazia para construir este time familiar, uhum, para se ouvir, para se conhecer, para desenvolver relação de confiança, para entender as necessidades, para estabelecer os acordos, como é que a gente vai operar como família. Então, criar ali as dinâmicas, fazer as nossas retros, as cestas, para entender o que funcionou, o que não funcionou, disciplina de fazer isso, criar os mecanismos de gestão visual para eles poderem aumentar o nível de auto-organização, a gente conseguir usar os reconhecimentos Kudokards, para a gente se elogiar e fortalecer os vínculos, foi super importante. A gente criar mecanismos de incluir a pequena que na época tinha 3 anos. hum, Não escrevia, como ela podia se expressar nos desejos dela como integrante daquela família. Foram coisas que a gente foi fazendo e construindo com eles, hum. com as práticas de gestão que a gente nós não sabíamos como ser mães, e a gente sabia gerir equipes, então Ai, muito lindo. Muito, muito lindo. Obrigada por compartilhar isso. Ahm, Qual é o convite que você faz aos clientes ou às pessoas que ainda não conhecem a agilidade ou, sei lá, tem medo, tem como alguma coisa que não deixa que as pessoas se, façam travadas, né. agilidade, se estão travadas? Acho que o primeiro é reconhecer o que não é ótimo, que não funciona de maneira excelente. Porque acho que aqui é o primeiro estágio da conversa. Eu posso conhecer o meu processo de trabalho, eu sempre vivi com essa visão de gestão, é assim que fizeram comigo, tá, mas o que que não é ótimo, o que que não funciona exatamente bem, que sempre tem. Uhum. Depois eu acho que é tratar profissionais como pessoas adultas, porque geralmente a próxima coisa é: "Ah, mas não tem maturidade", assim. Então Não para é acho, né? mudar, pergunto: que informação aquela pessoa precisa ter, que conhecimento ela precisa adquirir, que experiências ela precisa viver para ser capaz de fazer algo que leve ela para outro lugar de autonomia e responsabilidade. E aí, terceiro, tomar um pouquinho de risco para fazer o novo, né. Se o novo, se é novo, nunca fiz, nunca vivi, sempre ele tem uma dose de risco. Então tem que ter essa vontadezinha de se arriscar.
em fazer alguma coisa de diferente. Se é para fazer o conhecido, não é novo. Eu vou viver onde eu sempre vivi, então tem que ter né, um Sim, gostinho de se arriscar um pouquinho. sim, eu vou viver com as mesmas dores, falo sempre isso, sim. Se não mudo, se não provo uma coisa nova, né? Qual a graça, né? Tem Sei lá, graça, sei lá. né? Não desafia mais, não anima, né? É, Pô, tem que mudar alguma coisinha, não precisamos falar que a vida é muito chata. exato, exato. E a gente É aprende isso. na dor, né. A É. gente aprende no estudo, na alegria, mas a maior parte do aprendizado é vive, sente a dor, Uhum, que aí a gente vai fazer alguma coisa melhor. é isso. Ah, você consegue falar do que é agilidade em 10 palavras, mais ou menos? 10 palavras, já usei É 5. um jogo, é um jogo. Diria assim, é a capacidade de se adaptar rapidamente ao que mais importa. Então a gente fala muito de valor, aí fechei a minha definição. Hum. A gente fala muito de valor, né, entregar valor. E eu penso muito valor como resolver um problema relevante de alguém. Que eu acho que a gente usa a expressão de valor para as nossas coisas da rotina. Então, se eu estou com sede e alguém me traz água, eu vou falar, pô, agregou valor, É. porque eu estou com sede. Então, me resolveu um problema, agregou valor. Então, se a gente consegue fazer as adaptações para rapidamente, em ciclos curtos, como a gente fala, né? Resolver um problema relevante de alguém, sendo ágil. Uhum. Ah, é E a isso. sua definição de agilidade? Não, eu já falei no primeiro episódio, você tem que Ah, checar. eu tenho que ouvir Como, então. como são 10 palavras, e a gente com a Marta fez o trabalho, a tarefa, né? Eu, é, eu sempre uso o coração da agilidade, Sei. o Uhum. Alistair. Do Alice. Então, Aham. tenho 4 palavras e alguma coisita mais. Boa. É, é isso. Mas eu gostei muito da sua. Eu acho que é uma capacidade que as organizações têm que desenvolver, né? E que é muito importante. Como a gente falava antes de gravar, que é uma coisa que nosso planeta precisa muito agora. E acho que mais do que nunca, todos e todas nós viveremos Hum, como nunca, pelo menos nessa vida, essa necessidade de adaptação rápida para encarar o que está virando o clima, os efeitos colaterais do nosso hum, consumo, né. Aqui no Brasil, a gente tem visto enchentes horríveis, devastando cidades inteiras, lugares que a gente não sabe quando virá a próxima enchente, mas virá. Então, se essas cidades, se elas podem permanecer onde elas estão, provavelmente não. Então, acho que mais do que nunca, a gente vai uhum. precisar achar outras formas de fazer as coisas. Sim, e acho que a agilidade tem que mudar também para poder fazer essas mudanças nas organizações, né? Oh, a gente, pelo menos aqui no Brasil, não sei se a Argentina é diferente, eu acho que não, mas você me corrija, mas a gente tem grandes instituições públicas, forças públicas. Mas na prática, o que movimenta a nossa sociedade é muito o que a indústria privada faz, que é Uhum, onde tem maior concentração de capital, né, de dinheiro, portanto, consegue se investir mais e movimentar mais. Então acaba que assuntos muito importantes para a nossa sociedade ou para a nossa vivência dependem muito
do capital das empresas. Porque se depender da força pública, é muito lento. Sim, muito. E depende, acho que depende muito das alternâncias nos governos. Se um Uhum, governo quer fazer alguma coisa pelo planeta, né? Então, vamos lá. é. É. A gente tem um exemplo aqui de um conjunto de plataformas digitais, chama gov.br, que nos últimos 2 anos, eles realmente conseguiram colocar serviços para grande parte da população. Então, os nossos documentos estão todos digitais lá, as autenticações dos portais públicos agora estão centralizadas. E aí, realmente tirou a população de muitas filas de bancos públicos e órgãos públicos para resolver problemas de rotina. Só que para chegar, são mais de 10 anos de troca de governo e governos com visões muito diferentes para a gente conseguir começar a colher frutos de dinheiro e esforço de muitos órgãos públicos para dar isso para a população. São muitos anos Hum, para chegar lá. sim. É triste. Se É. tivesse foco em investimento contínuo e líderes contínuos, porque troca governo, troca toda a liderança. Começa tudo de novo. Uhum. Aí, para sair alguma coisa, é dinheiro e muito tempo. Hum. Agilidade pelos governos, né? Muito. A gente Aqui pede. temos o GovBR. Todo ano tem um grupo de pessoas lá que é um grupo privado, né, de pessoas que tem uma empresa que é o nosso, que é a galera do Agile Trends aqui. Hum, Eles organizam todo ano o agile.gov, que é em Brasília, nossa capital do Brasil, só para cases de órgãos públicos. E hum, que é um evento muito legal que conecta essas pessoas, que às vezes se sentem solitárias, tentando fazer alguma coisa lá numa instituição pública, aí elas percebem que tem muita gente em vários órgãos públicos tentando fazer coisas. Então é muito valoroso esse evento. hum. Fazer comunidade. Comunidade dentro das instituições públicas, Hum, para achar caminhos nas restrições que eles têm, que são muito maiores que as nossas das organizações privadas, né? uhum. Então é bem legal, um movimento bem É. legal. Não é da comunidade, assim, né, Hum, que a gente tem o nosso evento de comunidade aqui, então não é uhum. um movimento da comunidade, então é uma empresa que organiza, mas é muito valoroso. Hum. Falando da comunidade, você tem um desejo para a comunidade ágil? Eu tenho na verdade são 2, pode ser Hum. 2? É, pode. Um é menos polarização, aqui também a gente vive a discussão do Scrum versus Kanban, Safe versus o resto, que, assim, não ajuda em nada, até porque lá por baixo os princípios são muito conhecidos e as fundações são as mesmas. E o segundo é gente que ainda se envolve na comunidade com uma intenção muito própria de fazer dinheiro. Então só de se vender ou vender produto ou fazer promessas, faça meu curso, ganhe muito dinheiro, sem essa certificação você não vai para lugar nenhum, que é você usar um espaço de troca para achar a maneira como você faz o seu dinheiro acontecer. Claro que é uma comunidade onde tem consultorias, tem pessoas consultoras, mas assim, pelo menos usa uma balança de contribuição versus um benefício, mas não vai lá só para fisgar, Só consumir. consumir, exatamente. Então, acho que são 2 coisas que aqui a gente tem que melhorar, melhorar. Hum, Mas a gente tem eventos organizados pela comunidade com voluntários muito ativos, a gente tem muita gente que trabalha voluntariamente, espalhados por vários estados do Brasil, é um país enorme, imenso, hum, que as pessoas estão espalhadas por esse país, fazem eventos remotos, viajam para fazer
o trabalho voluntário presencial. Então, é uma comunidade de gente muito ativa. Isso é muito legal. Pois é. Para encerrar, você tem algum mito preferido da agilidade que você quer falar? Tenho. Ah, A agilidade não tem planejamento. gostei. Somos ágeis, não tem plano, não tem roadmap, não tem nenhuma expectativa de data, porque a gente é ágil. Isso é um mito que a gente precisa eliminar. Em qualquer organização, essa conversa, eu faço a qualquer hora o que eu quiser fazer, não me comprometo com prazos e não tenho plano, não conversa com gestão de empresa nenhuma. Que as empresas são formadas de orquestração dos esforços e de expectativas de entregar coisas para o seu mercado consumidor. Então, não existe condições de operar falando que eu não faço nenhum tipo de plano. E que fazer plano não combina com ser ágil. Então, a gente precisa incorporar o planejamento na nossa rotina de execução, usando mais time box ou não, como queira, mas entender minimamente qual é o backlog de oportunidades que a gente quer explorar, quais são os ciclos de trabalho que a gente quer ter, a nossa capacidade de executar este trabalho e fazer disso um mínimo diálogo de setup de expectativas, de tempos e movimentos, que, claro, vão ser revisitados conforme a gente caminha nele e aprende, entrega, mas eu preciso ter essa mecânica de diálogo, senão não tem como gerir uma organização. E nem falar com o mercado. Ah, pois é. Gostei, gostei. Eu tinha um Qual é? preparado pelas dúvidas, que a agilidade é muito custosa. Muito Gostosa. custosa. O que você pensa? Eu acho que é uma redistribuição de investimentos Hum, que, se bem feita, sairia muito mais barata do que o dinheiro distribuído nas partes que a gente distribui dentro de uma organização. Agora, isso, esse grupo de trabalho, os squads, os times, como que a gente queira falar, eles precisam vir acompanhados de um jeito de operar que faça sentido. Com uma boa gestão, uma boa governança ao seu redor, com uma discussão decente de priorização, com a preocupação de ter ali minimamente as suas métricas, né, e conseguir ir trabalhando essa otimização de execução ao longo do tempo, porque no fim a gente sempre vai ter recursos limitados, em algum grau, portanto, sempre vamos ter que discutir priorização. Se eu tenho 10 times ou 1.000 times, vou continuar com essas questões. Então, eu acho que é ter um mecanismo de gestão, como um modelo operacional adequado, isso aqui deveria nos levar a resultados muito melhores do que ter dissipação de energia e dinheiro, paralelizando 400 coisas, tendo esperas espalhadas na organização. hum. Faz sentido, né? Sim, eu acho que tem a ver com que muitas organizações pensam que para fazer a agilidade você precisa novos funcionários, novas ferramentas, consultoria muito custosa, sei lá, muitas coisas que você não precisa para fazer agilidade, né? Hum. É que talvez também essa narrativa, eu preciso ser mais ágil, ela venha abraçada com alguma outra, como preciso de uma transformação digital. É, E aí, quando a gente olha para a empresa e fala, não tem expertise nenhuma do mundo digital. Não tem gente de produtos, não tem estrutura de dados, não tem tecnologia que trabalha vinculada à necessidade do seu consumidor, não tem, não tem, não tem. Aí fala, preciso contratar gente. Essa gente é cara. Porque todo uhum, mundo quer ser. Aí vai que vai, né?
E meus líderes não conhecem nada desse jeito de fazer gestão. Como diz o Lula, nosso Luiz Rodrigues aqui também, brasileiro, que é outro excepcional pessoa, né? Gestão mais moderna, né? Mais dinâmica. Então, talvez a consequência do custo venha de um conjunto da obra. Né? É uma empresa que não tem as capabilities que precisa para prosperar aqui na frente no seu mercado. Aí não é questão que o ágil é caro, é questão que você parou no tempo, né? Vai fazer um upgrade de reversão, aí você vai ter que pagar a versão nova. Tem jeito. É que nem querer fazer um upgrade de Windows numa máquina velha. Não vai ter memória, não vai ter processador. Tem que trocar a máquina. Difícil. É isso. Mari, obrigadíssima pela conversa, por seu tempo. Imagina, foi um prazer e uma honra. Eu só fico aqui angustiada que eu não consigo te ouvir, né? Eu queria te ouvir. Eu vou ouvir os episódios anteriores, então. Você precisa. São em espanhol. Então, eu tô treinando, Infelizmente. continuo. Você Não, está eu continuo. treinando? Eu faço aula de espanhol há 1 ano e meio. É. Estou haciendo clases para hablar espanhol bien. Hermoso. Muy bien. Estoy en aprendizaje. Entonces, en español, muchas gracias de nuevo de parte de Marta y mía. Muchísimas gracias. Graças a ustedes, é um prazer estar com ustedes. Espero que seja possível futuro. Sea possível? Sí, Hablarmos más. yo creo que sí, que las dos comunidades necesitamos mucho de eso. Sí. Ujú. Gracias. A vos.